Não é fácil gerenciar todo o marketing do seu negócio de forma descentralizada, principalmente com equipe interna e terceirizada para cuidar de cada etapa, mas com um processo automatizado via Pipefy, tudo ficará mais organizado e simples. Olá, eu sou Douglas, especialista em gestão otimizada via Pipefy, e hoje eu vou te mostrar como criar um processo como este. Então já compartilha essa aula com aquele seu colega blogueirinho que também gostaria de gerenciar melhor o seu marketing pessoal e profissional. Na aula 2 eu já te ensinei a criar o seu próprio pipe de planejamento de conteúdos, que é mais voltado para quem cuida sozinho do próprio marketing. Se é isso que você procura, é só clicar no card aqui em cima ou acessar a playlist de aulas aqui na descrição. Já a aula de hoje é mais direcionada para quem tem um time de marketing interno ou externo e precisa gerenciar essas solicitações. Então vamos para o Pipefy. Acesse pipefy.com e faça o seu login ou crie a sua conta. Crie ou escolha a organização da sua empresa que você deseja criar esse pipe. E então podemos criar um novo pipe do zero com o nome Gestão de Marketing. Com o novo pipe criado, podemos começar pelas fases, definindo elas. Nesse pipe vamos ter 13 fases. E cada fase vai ser responsável por um setor da produção, formando assim uma esteira de produção de marketing. Para criar uma nova fase, basta clicar no meio de duas fases já existentes ou aqui no final. E para renomear as fases que já existem, basta clicar aqui e botar o nome e trocar a cor que deseja. As fases que usaremos nesse pipe são as seguintes. A primeira se chama triagem, a segunda é para a copy, que é o copyright, que é aquele que vai escrever o texto, né, da publicação, do vídeo, etc. Aí tem a fase de gravação, a fase de web design, a do design, que é outro trabalho diferente. A fase número 6 é a de edição de vídeo. Aí aqui a gente pode adicionar uma fase de pausado, caso seja necessário. Temos também a fase de revisão, postar e programar, que seria já no final, após a revisão para postar os conteúdos. Temos também uma fase de tráfego. Por último, uma fase de análise de tudo que foi feito até então. Depois, as duas fases finais, a de feito e não feito. Para transformar uma fase final, na hora da criação você pode marcar essa opção aqui, ou simplesmente clicar aqui em mais opções, opções avançadas e definir como uma fase final. Outra opção avançada que temos, clicando aqui nos 3 pontinhos, é de permitir criar cards. Quando a gente ativa essa opção, aparece esse ícone aqui, e se a gente criar um card através desse ícone aqui, preenchendo o formulário inicial, o card já vai ser criado diretamente na fase sem precisar passar pelas fases anteriores. E caso você queira, você pode ativar essa opção em todas as fases, pois esse pipe ele é bem flexível, você pode mover os cards entre as fases como desejar, não tem um processo sequencial pré-definido que tem que ser feito. Então você pode movimentar os cards e criar dentro de cada fase da maneira que você desejar. Aproveitando que estamos falando das fases, a gente também clicando nesses 3 pontinhos aqui de mais opções, nós conseguimos ordenar os cards da fase por data de vencimento. Isso é bom porque se a gente vai colocar um prazo de vencimento para cada tarefa, cada conteúdo ser cumprido, produzido, gravado, então é bom a gente organizar as colunas, as fases por data de vencimento e não outra forma de organização. Aí basta vir em todas as fases e ativar, clicar em data de vencimento. Como eu disse que esse é um pipe bem flexível, a gente pode também organizar aqui a movimentação das fases. A gente clica aqui em configurar mover cards e a gente pode direcionar para onde que o card pode ir a partir dessa fase. Na fase número 1, é bom a gente deixar para mover para qualquer um até antes da fase de pausado ou revisão, porque são fases, todas essas fases aqui são de produção de conteúdo. Já a fase de pausado só pode pausar depois de ter iniciado de verdade a tarefa. E a fase de revisão em diante só pode ser feito depois que o conteúdo tiver sido produzido de fato. Então a gente pode ativar aqui essas fases e salvar. Vindo aqui na segunda fase, a gente pode configurar também quais são as fases sequenciais que vão vir adiante a partir daqui, e você vai salvando e definindo como que vai ser a ordem de movimentação dos seus cards dentro do seu pipe. Uma outra configuração muito importante das fases é o alerta de atraso, de atrasado. Para definir esse alerta, a gente clica aqui na engrenagem de editar a fase e vem em opções avançadas. Com isso, a gente rola aqui para baixo, tem os alertas de atraso e aqui a gente vai definir quantos dias vai ser o máximo de tempo que um card pode ficar nessa fase. Se ele demorar mais do que esse prazo, ele vai atrasar e aí vai ser disparado um alerta para quem é responsável pelo card, para ele ter que movimentar aquele card logo para a próxima fase. Então, fique à vontade, você pode definir quantos dias você quiser para cada fase, dependendo do tempo que você acha que é suficiente para cada etapa. Mas por padrão, a gente pode colocar 2 dias em cada fase, 1 dia em cada fase, e a gente salva, a gente troca de fase aqui, vem para copy, opções avançadas e coloca também 2 dias. E já que estamos falando de alertas, a gente pode vir aqui em configurações do pipe e definir também o alerta de expirado, colocar o prazo máximo que leva o card do início até o fim, para fazer todas as etapas, quanto tempo que ele levaria no máximo, que você deseja que seja o prazo máximo. Então a gente coloca aqui 20, 30 dias, como você desejar, e tem essa opção de colocar para ser contados apenas em dias úteis, de segunda a sexta. Então seriam 20 dias úteis nesse caso aqui, coloque quantos você achar necessário. Agora já podemos convidar os colaboradores que vão fazer parte do nosso pipe, clicando aqui em pessoas, nós vamos convidar, caso ele já faça parte da sua organização, basta escrever o nome aqui,
Caso ele ainda não faça parte da sua organização, você deve adicionar o endereço de e-mail completo para ser enviado o convite para ele começar a utilizar o Pipefy. Convide então todos os colaboradores que vão trabalhar em cada uma das fases do seu processo, colaboradores esses internos. Caso você tenha algum colaborador terceirizado, externo, mas você também queira adicionar ele no seu Pipe, fique à vontade também, vai ser muito mais fácil de gerenciar a sua equipe. Lembrando que na versão gratuita do Pipefy você pode ter até 10 pessoas, incluindo você, tudo na mesma conta, na mesma organização. Já quando você assina o Pipefy, você paga por usuário, então cada usuário que você adiciona vai aumentar o valor da sua assinatura. Com os colaboradores adicionados no seu Pipe, a gente já consegue inclusive atribuir a responsabilidade deles em cada fase. Da mesma forma que eu expliquei que cada etapa aqui vai ser uma tarefa a ser desempenhada, então você também vai ter um profissional para cada tarefa. Então a gente pode ver aqui quem vai cuidar da triagem, quem vai cuidar da copy, quem vai cuidar da gravação, quem é o seu web designer, o seu editor de vídeo. A gente pode atribuir que qualquer card que entrar na fase dele, ele já vai ser notificado e vai se tornar o responsável daquele card automaticamente. Para isso, vamos clicar aqui na engrenagem de edição da fase, lá em opções avançadas, no mesmo local onde a gente coloca o alerta de atraso, e logo acima tem aqui adicionar responsáveis. A gente adiciona aqui, seleciona qual que é o colaborador que vai cuidar dessa fase e salva. E aí você pode repetir o mesmo processo em todas as outras fases, clicando em opções avançadas e adicionando qual que é o responsável pela fase. Agora que os seus colaboradores entraram para o seu Pipe, você também precisa entrar para o meu canal do Telegram para receber conteúdos exclusivos e novidades do Pipefy toda semana. É só escanear o QR Code ou clicar no link da descrição. Vamos agora criar nossas etiquetas para poder catalogar, colocar qual que é o tipo de conteúdo que vamos ter em cada card, para ficar mais fácil, inclusive para a gente poder atribuir mais de um conteúdo na mesma publicação. A gente clica aqui nessa caixinha de ferramentas do Pipefy e vamos em etiquetas. Vocês podem ver que eu já criei algumas etiquetas aqui, tá bom? Uma para quando for uma publicação de stories, outra para imagem única, carrossel, vídeo curto, né? Vídeo longo, que é mais para YouTube, uma página, né, de um site, uma landing page, um artigo, uma foto. E também a gente clicando aqui em criar nova etiqueta, a gente pode criar uma outra também, pode ser, por exemplo, um e-book, né? Você criar um e-book para divulgar o seu conhecimento e atrair mais interessados. A gente clica aqui em salvar e pronto, temos uma nova etiqueta. Crie do seu jeito as que você achar que são necessárias para você. Da mesma forma que também as fases que eu adicionei aqui são sugestões. Se você não trabalhar com web design, não tiver um web design nem nada do tipo, você não precisa ter uma fase dessa, só adicione aquelas que fizerem sentido para a sua operação de marketing. Agora já podemos começar a construir o nosso formulário inicial. A gente clica em nova demanda ou aqui em formulário e em adicionar campos. O primeiro campo que vamos adicionar é o de texto curto e nele vamos colocar o título da demanda. Então escreva aí título da demanda, pode colocar como obrigatório, porque esse daqui não pode faltar essa opção, senão o card fica sem título e a gente salva. O segundo campo vai ser o de etiqueta, justamente para selecionarmos o tipo de conteúdo, que são as etiquetas que acabamos de criar. Então a gente coloca tipo de conteúdo, obrigatório e sincronizado. O próximo será um campo de texto longo para a descrição da demanda, também obrigatório. Depois adicionamos um campo de seleção única, horizontal, para colocar prioridade imediata, alta, média ou baixa, baixíssima, como você desejar. Sempre obrigatório e podemos salvar. Depois teremos um campo de data de vencimento para o prazo, também obrigatório e sincronizado com o card. Depois adicionamos um campo de responsável para o responsável da demanda, quem que vai cuidar desse processo inicialmente. Esse campo é bom também ser obrigatório, porque senão um card sem responsável não tem ninguém que vai cuidar dele, ele vai ficar ali parado. Então, campo obrigatório também, sincronizado e salvar. Ao final, podemos adicionar um campo opcional, não obrigatório, de anexo, para poder colocar ali alguma imagem, algum exemplo do que você quer, para a pessoa dar uma olhada e ter uma ideia, para poder facilitar o trabalho dele ali eventualmente. Então, um campo de anexo para você anexar imagens ou inspirações, prints ali daquilo que você deseja. E quando não for possível anexar uma imagem, você pode colocar também um campo de texto curto para colocar um link, o link de uma publicação, o link de uma página, de um site, de alguma imagem na internet, para poder também servir de inspiração. Então, esse campo também é opcional. Com isso, a gente conclui aqui o nosso formulário inicial. Aproveitando que estamos aqui nessa tela, podemos vir aqui em modo público para editar o nosso formulário público. E vamos personalizar o nosso formulário, porque dessa forma a gente consegue possibilitar que pessoas de fora da sua organização façam solicitações de marketing para a sua equipe realizar, produzir, né? Dependendo, às vezes um sócio associado seu que não está dentro do Pipefy, ele quer solicitar alguma demanda de marketing e você vai gerenciar essa demanda através do Pipefy. Após ativar a chave aqui, tornando esse formulário público, a gente adiciona aqui, pode selecionar uma logo, colocar um título, uma descrição, customizar aqui o texto de botão de ação de envio, colocar um plano de fundo, selecionar a cor da sua marca, do seu escritório. Vamos deixar aqui ativada essa opção de rastreamento, assim quem vai solicitar vai saber em que etapa do processo que a solicitação está. A gente pode também permitir mais de um envio para ele enviar um e depois já enviar outro. E essa opção aqui também é para facilitar, caso ele faça um segundo envio de solicitação, fica mais facilitado o auto-preenchimento do formulário para ele. Então todas as opções ativadas, tudo personalizado da forma que o seu escritório, sua empresa funciona, a gente pode salvar aqui.
Já que você sabe a importância do marketing para o seu negócio, então eu também vou fazer o meu. Confere rapidinho se você já está inscrito no canal e com as notificações ativadas para não perder as próximas aulas. Ainda tenho muito mais conteúdos e novidades para compartilhar com você que ninguém mais vai te ensinar, nem o próprio Pipefy. Então seja bem-vindo. Agora já podemos ir para o formulário das fases. Se a gente clicar aqui em engrenagens, na triagem não vamos adicionar nenhum campo, não precisa, a não ser que você queira. Indo então para a segunda fase, vocês podem ver que eu já adicionei alguns campos aqui, e esses campos vão se repetir em quase todas as fases, dependendo do tipo de tarefa que vai ser feito ali. Como essa é uma fase de copy, a gente adiciona aqui um checklist de copy para ele marcar se ele já estudou as informações do card, analisou os exemplos que a gente colocou ali naquele campo, se ele já escreveu essa copy, né? E aí a gente tem também, em todas as fases vai ter um campo de seleção única para marcar sim ou não, se a copy foi feita, se a gravação foi feita, se a tarefa foi feita. Depois é bom a gente ter também um campo de anexo para anexar documentos, no caso documentos relacionados à copy, né, o documento onde foi escrito, o copyright ali. E por fim, um campo de texto curto para o link do documento com a copy, porque às vezes é mais fácil colocar o link de uma pasta na nuvem, no Google Drive, do que colocar o arquivo em si, principalmente quando for arquivo de vídeo, que geralmente são arquivos muito grandes, de vários gigas, né? Então ao invés de baixar o arquivo e tentar salvar no Pipe, que inclusive tem limite, né, você tem limite de quantos arquivos, o tamanho total de gigas que você tem na sua conta, ele é limitado, então se você ficar enchendo aí de vídeo, de coisa pesada, vai acabar estourando esse limite e você vai ter que fazer um upgrade assinando o Pipefy. Então o mais indicado é colocar um link na nuvem para poder ficar até mais fácil de quem solicitou a demanda acessar o documento sem consumir o armazenamento do Pipefy. Então, indo aqui para a fase 3 de gravação, repete as mesmas coisas. Tem um checklist sobre gravação, você pode dar um pause aí no vídeo para ver quais são as opções que a gente tem aqui, um campo de seleção única para marcar se já foi gravado, sim ou não, e o link de onde o vídeo foi gravado e guardado, né, na nuvem. Na fase 4, web design, também a gente tem um checklist. Como é uma página, né, o web design geralmente é uma página, na internet a gente também não vai anexar nada, então é só a pergunta de seleção única, se a página está pronta, sim ou não, e o link da página, e esse campo geralmente como não obrigatório. Na fase 5 de design, também vamos ter um checklist para o design, um campo de seleção única para marcar se está pronta sim ou não, um campo de anexo e um campo de texto curto para o link, caso seja mais fácil o link ou o anexo. Tem as duas opções aqui, são campos opcionais. Já na fase 6, edição de vídeo, checklist de edição de vídeo, se o vídeo está editado sim ou não, e o link de onde está salvo o vídeo editado e pronto. Passado essas fases aqui de criação de conteúdo, a gente tem a fase de pausado, e aqui é diferente. A gente vai pôr um campo de texto curto para escrever por qual razão que essa demanda, essa tarefa, esse conteúdo está pausado, o que está impedindo ele de ser concluído e qual a data aproximada de quando a gente vai conseguir resolver esse problema. Então é bom colocar um prazo máximo e aqui é um campo de data de vencimento. Já na fase de revisão também é diferente, a gente tem um checklist de tudo que tem que ser revisado, verificado antes de levar para publicação. É bom também ter o campo de seleção única para marcar se está tudo aprovado ou se tem alguma coisa a ser feito. E aqui, se a demanda não for aprovada, é porque tem coisas a serem editadas, refeitas. Então a gente coloca um campo de texto longo para escrever as orientações do que tem que ser refeito, do que tem que ser ajustado e melhorado. E aqui a gente pode colocar inclusive como um campo obrigatório, porque vamos utilizar daqui a pouco uma condicional para que esse campo só apareça quando a demanda não for aprovada. Já na fase 8 de programar e publicar, né, postar e programar, tem um checklist de tudo que tem que ser feito antes de postar, né, tem que conferir ali a data e o horário da postagem, se a legenda está correta, erros de português, qualidade da imagem, ortografia, dados pessoais, várias coisas. E aqui temos também um outro campo de checklist para marcar onde que foi postado. Isso é bem interessante, né, para o seu social media ou você mesmo que vai fazer a publicação, sinalizar ali onde você já marcou para não esquecer de compartilhar em nenhum outro lugar, aproveitar aí todas as redes sociais possíveis, tem várias opções aqui, e eu recomendo você ter esse campo aqui também. Já na fase 9 de tráfego, a gente tem um checklist próprio para isso, para tráfego, para analisar os dados, para anotar os dados e fazer uma comparação com os anteriores, para fazer os ajustes para melhorar o tráfego, para ter mais desempenho, ficar mais barato, né, verificar os dados e tal e melhorar. E também é bom colocar um outro campo de data de vencimento para ele registrar quando é que ele vai verificar os dados de novo, porque o tráfego é assim, né, você deixa uma semana, depois verifica de novo, faz melhorias, espera mais uma semana e assim por diante. Então tem esse campo aqui para ficar justamente fazendo essas análises. Por fim, na fase de análise, a gente tem também novamente um checklist para verificar todo o histórico do card, ou seja, geralmente aqui essa análise e a revisão, quem faz a solicitação é você, que está gerenciando o marketing do seu negócio, da sua empresa, do seu escritório, você verificar se tudo ocorreu como deveria, se não teve nenhuma fase que pulou, que atrasou, porque identificando isso você vai melhorar para as próximas vezes. Então é bom fazer essa verificação e identificar os gargalos e melhorias do seu processo. E aqui tem também um outro campo para a gente sinalizar se o processo criativo foi todo cumprido, sim ou não, ou parcialmente, justamente para a gente marcar se a maioria das vezes o negócio está sendo bem cumprido, seguido à risca mesmo as etapas e os campos e opções, ou se tem algo a ser melhorado.
E para isso, aqui é um campo de seleção única. E aqui na fase feito, né, a gente até poderia não colocar nada aqui, mas eu quis colocar um campo simples de seleção única, pode ser de checklist também, para a gente marcar se a gente quer duplicar esse pipe, essa criação, esse conteúdo que a gente fez. Ele foi feito, ou seja, está tudo certinho, e às vezes a gente quer fazer essa publicação de novo, aproveitar o modelo do formulário inicial para não ter que preencher tudo novamente. A gente pode criar uma automação, e eu vou ensinar isso para vocês mais para o final do vídeo, uma automação que vai duplicar esse pipe assim que a gente clicar nessa opção sim. Agora, com todos os campos das fases criados, assim como do formulário inicial também, podemos agora ir para as condicionais. E você pode até ter se perguntado por que eu numerei o nome das fases, né? Isso daqui é uma prática que é mais comum e é mais recomendado quando a gente tem muitas fases, né? Porque tendo os campos numerados fica muito mais fácil da gente identificar eles quando for fazer uma regra condicional ou uma automação e inclusive também fazer um dashboard, um painel, sem confundir um campo com outro. Nesse caso aqui, como todas as fases têm campos parecidos, similares, a gente numerando as fases fica mais fácil de identificar qual campo é de qual fase exatamente. Então, podemos clicar aqui em editar fase, condicionais em campo, e a condicional que eu criei é uma só no momento, que é lá naquela fase de revisão que eu comentei. A regra é a seguinte, quando aquele campo perguntando se a demanda foi aprovada sim ou não, se a gente colocar aqui não, vai exibir aquele campo de texto longo para as orientações dos ajustes. E, caso contrário, a gente clica em autocompletar com sugestão, ele só vai aparecer, só vai exibir quando tiver marcado que não foi aprovada, ou seja, que tem coisas a serem feitas, então você consegue mover esse card para trás para ser refeito, e aí depois ele vai voltar para a fase de revisão novamente para verificar se agora ele ficou ok. É só essa regrinha bem simples, se você tiver interesse e precisar adicionar mais condicionais, seja no formulário inicial nas fases, fique à vontade. Vamos agora para as configurações do pipe. A gente clica aqui na engrenagem de configurações, no mesmo local onde a gente ativou o alerta de expirado, e aqui vamos configurar as seguintes opções. Primeiramente o item do pipe, que a gente, no caso aqui, vamos chamar de demanda. Se fosse um funil de vendas, no CRM a gente chamaria de clientes, ou seja, cada card é um cliente. Nesse caso aqui, cada card é uma demanda. O título a gente já tem definido, porque foi o primeiro campo que a gente criou, então automaticamente ele se torna o título do card, que é o título da demanda. E aqui no subtítulo eu recomendo você colocar prioridade, porque as outras informações, como o tipo de conteúdo, já é uma etiqueta, já fica visível no card, e o prazo também de vencimento ele já fica visível ali no card também. Outra coisa que podemos configurar aqui é o texto de botão de criar cards. Isso daqui não tem diferença nenhuma na questão prática, mas eu gosto de deixar tudo bem bonitinho. Eu vou colocar aqui nova demanda, ou seja, toda vez que a gente for criar um novo card, vai estar criando uma nova demanda. O alerta de expirado a gente já colocou, e aqui em permissões a gente pode deixar como público. Se você colocar como privado, só quem você incluiu dentro desse pipe que vai conseguir entrar nele e fazer parte da organização e mexer nos cards, etc. E aqui também a gente pode ativar ou não essa opção de edição de cards, para que só a pessoa que é responsável por aquele card pode mexer nele. Então, se o card está na responsabilidade do copyright, só ele que vai mexer ali no card. Se está na responsabilidade do designer, então ele que vai mexer ali no card e ninguém vai ficar mexendo no card do outro. É opcional, tá? Dependendo da situação, eu recomendo que você ative isso. Essa já é a base do nosso pipe, mas ainda podemos melhorar ele muito, acrescentando os próximos recursos. Por isso, não saia da aula. Se tudo isso está fazendo sentido para você, deixa aquele like rápido e também comente o que você gostaria de resolver com o Pipefy. Quem sabe na próxima aula eu te ensine um processo com a solução para o seu desafio. Agora vamos criar um template de e-mail que vai ser automatizado mais à frente na aula e ele vai ser direcionado para um colaborador terceirizado do seu negócio que vai receber as informações do card, vai receber isso por e-mail para fazer a tarefa e depois devolver a tarefa pronta para você sem ele precisar fazer parte do seu pipe. Como vamos fazer isso? Primeiro de tudo é fazer o template de e-mail. A gente clica aqui em template de e-mail, eu já estou com ele aqui pronto, eu vou abrir aqui ele para mostrar para vocês como que ele está configurado. Primeira coisa, a gente coloca o nome do template, que é tráfego, aqui o nome do remetente, você pode colocar seu escritório, seu negócio, sua empresa. O e-mail do remetente, a gente pode puxar diretamente o e-mail de criação do card, ou colocar um e-mail fixo do seu negócio, né? contato@meunegócio.com.br, por exemplo. Já aqui em e-mail do destinatário, a gente vai colocar o e-mail fixo, não um campo dinâmico. A gente coloca o e-mail fixo de qual que é o e-mail de recepção, de contato do seu gestor de tráfego, no caso aqui do exemplo. Então coloca aqui o e-mail dele, aí vem o assunto, e aqui no corpo do e-mail que vem a parte mais importante. Você pode colocar uma logo clicando aqui, e aí você vai inserir a logo do seu negócio. Aqui tem uma saudação, e embaixo a gente coloca os dados da solicitação. Você escreve demandas, e aí clica em campo dinâmico, procura pelo título da demanda e clica nele, na posição correta. E faça a mesma coisa com descrição, prioridade, prazo, e aqui no final o link do vídeo gravado, que seria o vídeo que ele vai fazer rodar o tráfego para poder ganhar ali mais seguidores, mais visualizações e etc. Aqui eu coloquei escrito que quando o trabalho estiver pronto, basta clicar aqui e enviar. E aqui eu coloquei um link. Esse link aqui, na verdade, é o campo dinâmico de link da fase.
Ou seja, ao invés de aparecer assim, o link da fase vai ter o texto do link ali na frente, e esse link geralmente ele não fica clicável, a pessoa teria que copiar esse link e jogar no navegador para conseguir acessar ele. Ao invés disso, a gente vai ter um truquezinho aqui que eu vou ensinar para vocês. A gente pode vir aqui em criar um novo template, ignora todo o resto, a gente vem direto aqui no corpo do e-mail e coloca aquele link da fase aqui, só ele, mais nada. A gente clica aqui nesses 3 pontinhos e acessa a edição de HTML, e aí ele vai se transformar em um link, e é esse link que a gente vai colocar lá no texto para a pessoa clicar, que fica muito melhor. A gente só precisa apagar essa fase inicial aqui, essa letra P, deixa só essas chaves aqui e o conteúdo de dentro, que é basicamente o link da fase pública, e aí aqui a gente cancela, não precisa salvar, volta lá no nosso template de e-mail, e aí sim a gente pode selecionar tudo aqui, clicar em inserir link ou Ctrl+K, e a gente cola o link aqui e salva. Dessa forma, quando o gestor de tráfego terminar o trabalho dele, ele clica aqui nesse link aqui do e-mail e ele vai acessar o formulário público da sua fase de gestão de tráfego e ele vai poder adicionar ali se foi feito, se não foi feito, ele vai preencher todos os campos que estão ali naquela fase de tráfego. E aí, quando a gente for fazer o teste, eu vou mostrar isso na prática para vocês. Mas basicamente é isso. Nunca se esqueça de configurar o idioma e o fuso horário dos seus templates de e-mail para ficar português e o fuso horário da sua localização. No meu caso aqui é São Paulo, Brasília. A gente salva e agora sim podemos salvar esse template de e-mail que vamos automatizar posteriormente. É uma das automações que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. E falando em automações, vamos logo a elas. A gente clica em automatizar e hoje eu vou te ensinar essas 4 tipos de automações aqui. Você vai fazer elas quantas vezes forem necessárias nesse mesmo pipe. Tudo vai depender da sua necessidade. Então vamos começar pela de e-mail, é bem simples. A gente seleciona aqui quando um card entrar em uma fase, e aí no caso é a fase de tráfego, porque a gente cria um e-mail direcionado ao gestor de tráfego. Então quando entrar na fase tráfego, vai enviar um template de e-mail, e a gente seleciona qual que é esse template, e salva a automação colocando o nome de e-mail. Na nossa segunda automação, a gente vai selecionar o seguinte gatilho de ação e reação. Quando um card entrar em uma fase, que no caso aqui é a fase de edição de vídeo, que como eu falei é uma fase que é mais demorada, né, editar vídeo, eu sei muito bem, eu que edito meus próprios vídeos, então eu sei que é demorado. Então a gente vai colocar aqui que vai atualizar um campo no card ou registro. Nesse pipe atual, nesse mesmo pipe, não em outro pipe, a gente vai selecionar o campo de prazo que está lá no formulário inicial, tá bom? E a gente vai colocar aqui esse prazo, a gente vai adicionar uma data relativa a ele. Ou seja, ele vai pegar o prazo, a gente clica aqui e a gente pode colocar um dia depois ou customizar para colocar 2 dias depois. Então, quando ele entrar na fase de edição de vídeo, ele vai pegar aquele prazo e vai aumentar mais 2 dias, vai atualizar o próprio campo adicionando 2 dias nele. A terceira automação é a de tarefa recorrente, a gente seleciona uma atividade recorrente, a frequência aqui eu coloquei toda semana, de segunda a sexta, porque se a gente colocar todos os dias, vai incluir sábado, domingo, feriado e aí não tem quem aguente. Então eu coloquei toda semana, de segunda a sexta, o horário das 8 horas, porque ele cria às 8 horas, mas você vai ter o dia todo para fazer aquela publicação, para enviar para os seus colaboradores fazerem cada um a sua parte. E aí a consequência disso é que vai criar um card ou registro no pipe de marketing, e a gente tem que preencher esse formulário, como é que ele vai ser criado. A gente coloca o título, pode ser um título fixo, então toda vez, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todo dia eu vou criar um conteúdo de direito empresarial. Então a gente coloca aqui o título fixo, porque tem que ter um para criar o card. A gente coloca o tipo de conteúdo, que é um carrossel, ou pode adicionar mais de uma etiqueta aqui, porque tem essa função. A gente pode adicionar todas as etiquetas se a gente quiser. Na descrição você pode colocar como que tem que ser esse conteúdo, utilizar aí o chat GPT, né, para poder facilitar essa criação também. A prioridade, se é alta, média, enfim. E aqui no prazo a gente coloca a data e hora do evento, quando a gente clica aqui, 8 horas da manhã da segunda, da terça até a sexta-feira. Só que o prazo ele vai estar com a data relativa para um dia depois. Então ele vai ser criado para 8 horas da manhã de segunda-feira para vencer 8 horas da manhã de terça. E assim por diante. Então, você pode colocar aqui menos tempo, pode colocar aqui 6 horas, 12 horas, como desejar. Eu coloquei aqui um dia mesmo, o responsável é fixo, ou seja, sempre que esse card for criado vai ter uma pessoa fixa responsável por ele. E aqueles campos de imagem, de exemplo e link de exemplo, você pode colocar alguma coisa, mas nesse caso aqui, como é recorrente, vai ser todos os dias, então vai variar muito os exemplos, eu não coloquei nada. Já está completo os campos obrigatórios, a gente pode salvar colocando o nome de recorrente e irmos para a próxima automação, que é de duplicar. A gente vai selecionar a opção de quando um campo for atualizado, nesse mesmo pipe de gestão de marketing, a gente seleciona aquele campo lá na fase finalizado, tá, né, final, a gente seleciona o campo de duplicar criação, e aí quando esse campo for atualizado, porque ele só tem uma resposta que é sim, se você marcar ele já vai o campo já vai ser atualizado, e consequentemente vai criar um novo card ou registro da mesma forma que eu ensinei a tarefa recorrente. Porém, a diferença é que aqui vão ser campos dinâmicos, ou seja, a gente vai pegar o mesmo título do card que morreu, que vai ser finalizado, e vai criar um novo. Então a gente puxa aqui o título da demanda, o prazo, o link, o tipo de conteúdo também vem daqui, do start form, tipo de conteúdo, a descrição, prioridade, tudo vai ser puxado aqui do conteúdo dinâmico. E já no prazo, a gente vai puxar o prazo
prazo também, mas a gente coloca aqui para mais dias, né, depois, porque ele já vai ter sido finalizado, então a gente precisa de mais prazo para a próxima publicação. Então ele vai ser duplicado com 7 dias a mais de prazo para ser concluído. Responsável, imagem de exemplo, link, tudo isso vai se repetir. Aí a gente salva isso com o nome de duplicar. Clicando aqui, você pode duplicar cada uma dessas automações que eu te ensinei para fazer o e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4, tarefa recorrente 2, 3, 4 e quantas você precisar. Por mais que eu queira e tente passar todo o meu conhecimento de Pipefy para vocês aqui no canal, ainda não é comparável ao quanto eu contribuo diariamente com a gestão de grandes empresas e escritórios através da minha consultoria. Porém, as vagas são limitadíssimas e estão praticamente esgotadas. Então, que tal agendar a nossa reunião de viabilidade sem compromisso? Vamos bater um papo sobre o seu negócio e os seus desafios. É só preencher o formulário no QR Code ou no link da descrição e não perca mais tempo com uma gestão manual e ultrapassada. Em breve eu trarei para o canal uma aula completa só de painéis e outra só de relatórios. E quem já é membro do nosso site já sabia disso, pois lá eu compartilhei o cronograma completo dos próximos 2 anos de conteúdo do canal, além de grandes novidades que estão por vir. Além disso, você pode assistir às aulas novas antes de saírem no YouTube, acessar os materiais complementares das aulas e baixar o nosso aplicativo exclusivo para ter o canal inteiro e o nosso site na palma da sua mão. Então torne-se membro gratuitamente, é só clicar no link da descrição ou escanear o QR Code aqui na tela. Porém, adiantando a nossa aula de relatório, eu vou te ensinar a fazer um relatório específico porque ele vai servir para a gente fazer o próximo passo, que é a importação em massa, a criação em massa de cards dentro do seu pipe, para não ter que ficar criando card por card, um por um, manualmente. Para isso, vamos aqui em relatório, a gente cria um novo relatório e é bem simples. Aqui na seção de colunas, a gente vai remover tudo relacionado aos atributos do card e vamos selecionar para exibir apenas o Start Form, todos os campos do Start Form. Então a gente seleciona isso daqui e já podemos salvar esse relatório. Antes de exportar o relatório, a gente precisa criar um card para servir de exemplo, para a gente ter um modelo de como que vai ser essa planilha de importação em massa dos nossos conteúdos. Então vamos aqui em criar nova demanda. Eu coloquei o título teste, eu selecionei todas as etiquetas e eu vou explicar logo mais por quê. Na descrição também coloquei teste, prioridade imediata. O prazo eu coloquei a data de segunda-feira, 8 horas da manhã, e o responsável pela demanda eu coloquei os 2 usuários que eu tenho. No restante não coloquei nada, a gente já pode então criar essa nova demanda, esse novo card. Você pode ver que ele está com todas as etiquetas aqui, mas o que importa é a gente vir aqui em relatório, pegar o relatório que a gente criou, e agora sim a gente tem os dados do nosso card criado aqui no nosso relatório, e a gente pode exportar. Você já pode ter uma prévia de visualizar aqui que as etiquetas elas aparecem em formato de texto separado por vírgula, assim como também o responsável pela demanda aparece separado por vírgula. A gente clica aqui em exportar e baixar esse nosso relatório. Abrindo aqui a planilha, o relatório que a gente exportou, a gente já vai ter o modelo de como que vai funcionar. Eu recomendo você excluir todas as colunas em branco, assim como também excluir todas as linhas que não forem ser utilizadas. Então, se você tem pretensão de criar aqui 10 cards, então do 11 em diante a gente elimina. E agora, com base nesse exemplo aqui que eu tenho de card, eu vou criar todas as outras demandas que eu quero gerar e separando, inclusive, uma para cada tipo de conteúdo. Prontinho, eu coloquei aqui teste do 1 até o 9. Cada um é um tipo de conteúdo diferente, deu certinho para cada uma das etiquetas que a gente criou. Aqui a prioridade eu coloquei variado, imediata, alta, média, baixa. Aqui no prazo, você pode ver que tá todos iguais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar dessa forma aqui, e aí a gente coloca em sequência. Cada um vai ser criado com uma data de um dia diferente, todos às 8 horas da manhã. E todos vão ter como responsáveis os meus 2 usuários. Eu coloquei aqui os 2 e-mails, porque senão ia ficar os 2 com o mesmo nome, eu acho que não ia funcionar. Então, pelo e-mail, o Pipefy também reconhece quem que é o usuário que a gente quer selecionar. E agora, com a planilha pronta, para a gente fazer essa importação em massa, a gente baixa ela em formato XLSX. E de volta ao Pipefy, vamos aqui nas caixas de ferramentas Pipefy em aplicativos e vamos ativar o Importer. A gente clica aqui em habilitar o Importer. E ele vai aparecer aqui ao lado de painéis. Clicando nele, ele vai dar a opção da gente importar a planilha para uma database ou para este pipe criando cards. A gente clica então nesse pipe, vamos arrastar a nossa planilha que a gente baixou para dentro e agora vamos ter que fazer a correlação entre as colunas da planilha e os campos do formulário inicial. Como eles têm o mesmo nome, fica fácil. Eu coloquei aqui o título da demanda, o tipo de conteúdo, a descrição, a prioridade, o prazo e o responsável. E ele já mostra para mim aqui que são 9 cards que serão importados, está correto. A gente clica em importar e aguarda o resultado. Clicando em histórico, a gente visualiza que na data de hoje a importação deu 100% certo e criou 9 cards aqui. Foi importado quem que fez a importação, a data,
e vai estar tudo ok. Quando dá erro, ou aqui fica vermelho, ou fica 00, ou fica um símbolo vermelho aqui, e você vai receber um e-mail avisando por que deu errado. Geralmente vem uma outra planilha ali de erros falando, olha, esse campo deu errado por essa razão. Mas então, cadê os cards que a gente criou? Tem que dar um F5 aqui para eles aparecerem. A gente atualiza a página e todos os cards estão aqui. O teste 1 com o tipo de conteúdo Stories, o 2, imagem única, 3, 4 e assim por diante. Todos estão aqui. E abrindo aqui o primeiro card de exemplo, a gente pode ver que deu certinho. Puxou aqui o título, descrição, o tipo de conteúdo, a prioridade, o prazo, né, qual que é a data aqui, os responsáveis, né, pelos 2 e-mails, ele puxou o responsável corretamente, e aqui o restante, como não tinha nada, também não tem nada aqui, e podemos inclusive mover ele para a fase de tráfego, para a gente poder testar aquela automação. O card foi movido para a fase de tráfego, então a pessoa responsável pelo tráfego já vai ter recebido um e-mail avisando ele, a gente clica aqui em e-mail, consegue visualizar o e-mail que a gente criou, e pode ver que aqui o texto está clicável, é o link para a gente colocar a resposta. Se a gente abrir isso daqui em uma nova guia, e é assim que o seu gestor de tráfego vai visualizar a tarefa que chegou para ele. Ele vai fazer o trabalho dele, depois vem aqui, marca o checklist, tudo que ele fez, coloca a data da próxima verificação, de quando ele vai fazer essa segunda análise dos dados, do tráfego, dos resultados, e manda em solicitar, que na verdade ele vai só enviar os dados para lá. Voltando para o Pipefy, pode ver que as respostas enviadas externamente, elas já aparecem aqui dessa mesma forma, e a gente pode concluir esse card aqui, inclusive para testarmos aquela automação de duplicar a tarefa. A gente clica aqui em duplicar e esperamos que seja criado um novo card igual a este lá no início. Então podemos verificar que aqui embaixo já foi criado agora um novo card de teste de stories, igualzinho àquele que a gente concluiu, porém ele está com 9 dias. Porque ele é 7 dias a mais do que aquele que a gente finalizou, que estava com 2 dias de prazo. Então a automação está funcionando corretamente. Eu vou mover agora esse outro card de teste para a fase de revisão e vamos conferir se as condicionais também estão funcionando corretamente. Vamos abrir aqui o card e marcar a conferência completa e que a demanda não foi aprovada. E aí aparece para a gente as orientações para ajuste, a gente pode escrever aqui as orientações e voltar para quem deve fazer esses ajustes. Já que é uma imagem única, eu vou considerar aqui que é o designer que vai ter que refazer essa imagem, então eu vou voltar o card lá para a fase dele para refazer. Além disso, se eu mover esse card de teste para a fase número 2, você pode ver que o responsável fixou em somente um usuário, porque esse é o responsável por essa fase. Já a fase 3 vai ser somente o meu outro usuário, então apesar de ter 2 aqui, quando eu movo ele para essa fase, ele vai atualizar o responsável para ser somente quem eu configurei que vai cuidar dessa tarefa. Então isso também está funcionando ok. Um último recurso que pode ser bem útil, no mesmo lugar onde a gente ativou o importer para funcionar, a gente pode também ativar uma visualização de calendário. Ativando essa opção, a gente vem aqui no cantinho esquerdo onde tem Kanban e também tem lista e agora aparece para a gente calendário, que não tinha antes. Em visualização em lista, a gente visualiza dessa forma, como se fosse uma planilha, porém só com os dados do formulário inicial do nosso pipe. E todos os cards a gente pode colocar em ordem de vencimento, em ordem por responsável, por etiqueta, por tempo, por título, por fase. E colocando aqui em calendário, já que eu coloquei que cada conteúdo ia ficar em um dia separado, então a gente consegue visualizar aqui cada um em um dia separado. Se você quiser, a gente pode visualizar por semana também, ou por dia, hoje, amanhã, e esse formato de agenda que também mostra de uma forma bem simplificada, mas às vezes é útil para você. Missão cumprida, espero ter te ajudado a gerenciar melhor o seu marketing. Os links úteis e a playlist com todas as aulas estão sempre na descrição. Muito obrigado pela companhia até aqui e eu te espero na próxima aula.